em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a todos que estão aí, todos os espectadores, pela presença, estão aqui nesse bate-papo, interessados em discutir um tema tão relevante na nossa atualidade. E estão aqui conectados com a gente no nosso projeto Charlas Sem Fronteira, para estabelecer esses diálogos que ultrapassam as fronteiras. Eu gostaria de avisar que quem tem interesse em obter o certificado como ouvinte, deixem o nome de vocês completo registrado no chat, pois essa charla será gravada, caso as professoras não façam nenhuma objeção, Gabriela e Adriana. Então, eu já aproveito para pedir a autorização de vocês, tá? Para que essa charla seja gravada. E, então, é isso. Aí, o registro fica aqui no nosso chat e a gente já pode gerar a lista depois para certificação. Também pedimos para que todos os ouvintes mantenham o microfone desligado, tá? Para evitar interferências que possam atrapalhar a nossa comunicação. E ao final da conversa, nós vamos abrir um espaço para responder perguntas, dúvidas e debater alguma ideia. Tudo bem? Então, quem tiver dúvidas, vão anotando, porque no final haverá um espaço específico para esse debate, tá? Em termos de organização, eu dividi a nossa conversa em 2 momentos, né? Então, um primeiro momento, nós vamos falar especificamente do motivo que trouxe as professoras aqui para a nossa conversa, que é a divulgação do livro que elas estão lançando. E, no segundo momento, as discussões decorrentes desse tema, Por que Ler Mulheres, em diálogo com essa produção, né? Essa obra, esse livro de ensaios que as professoras organizaram. Então, para a gente começar, a princípio eu vou apresentar para vocês, para a comunidade acadêmica da Unir, para todos os ouvintes que estão aqui conosco, um pouco sobre a trajetória acadêmica dessas convidadas, tá? Começo apresentando a professora Gabriela. A Gabriela é professora, doutora, pesquisadora e docente do Departamento de História Contemporânea da Universidade Autônoma de Madrid desde 2018. Ela é formada no curso de História pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, em 2010, tem formação em Letras, com dupla habilitação em Português e Espanhol pela Universidade do Rio Grande do Sul, também foi bolsista pelo Programa Mobilidade Internacional do Santander Universidades, por meio do qual pôde cursar um semestre no curso de Letras da Universidade Autônoma de Madrid. Em 2012, peraí que eu perdi aqui. Em 2012, fez mestrado interuniversitário pela Universidade Autônoma de Madrid e a Universidade Complutense de Madrid. É doutora cum laude, com grandes honras, né, em História Contemporânea pela Universidade Autônoma de Madrid. Realizou doutorado internacional, só um pouquinho, com período de sanduíche na Universidade da Califórnia, em Los Angeles. E durante o seu doutorado, a professora Gabriela, ela foi pesquisadora visitante na Universidade de Berlim. Me corrija se eu estiver equivocada, porque é um nome em alemão e eu não consegui ler o nome da universidade. Universidade Livre de Berlim? A Universidade Livre de Berlim, isso. Também pela Universidade de Sorbonne. Ela também atuou como professora visitante na Fundação Getúlio Vargas, na USP e na PUC do Rio Grande do Sul. É autora de vários artigos sobre o fascismo, censura literária, gênero e identidades. Em 2018, junto com a professora Adriana, organizou um dossiê de escrituras femininas à margem,
Diálogos na América Latina e na Península Ibérica, pela revista Travessias. E esse ano, a professora Gabriela publicou o livro Literary Censorship in Francisco Franco Spain and Getúlio Vargas Brasil, 1936 to 1945, Burning Books, Awarding Writers, publicado pela Sussex University Press, e vai sair ainda esse ano, pelas 7 letras, o livro Palavras que Resistem, Censura e Promoção Literária na Ditadura de Getúlio Vargas. Então, essa é a professora Gabriela, e agora eu passo a apresentação da professora Adriana Fiuza. Bom, a Adriana possui graduação em Letras Português e Espanhol, mestrado e doutorado pela Unesp de Assis. Fez doutorado, durante o doutorado, realizou estágio sanduíche junto ao Departamento de Filologia Espanhola da Universidade Autônoma de Madrid, entre os anos de 2007 e 2008, com bolsa sanduíche da CAPES. Desenvolveu o projeto de pós-doutorado na Universidade Complutense de Madrid, também com bolsa da CNPq, nos anos de 2015 a 2017. É professora da área de espanhol, do curso de letras, e de teoria literária, no curso de letras Libras, na modalidade EAD, na UniOeste, Cascavel. É também professora no programa de pós-graduação em Letras, Linguagem e Sociedade da UniOeste, em nível mestrado e doutorado, atuando nas linhas de pesquisas Linguagem Literária e Interfaces Sociais, Estudos Comparados e Literatura, Memória, Cultura e Ensino. É membro dos grupos de pesquisas Narrativas Estrangeiras Modernas, da Unesp de Assis, e também do grupo Confluências da Ficção, História e Memória, na Literatura e nas Diversas Linguagens, da UniOeste. Tem experiência nas áreas de letras, com ênfase em literaturas hispânicas, língua espanhola, teoria literária e prática de ensino e estágio supervisionado em línguas, e atua principalmente com os temas voltados para a literatura de língua espanhola, literatura espanhola e literatura latino-americana contemporânea. Também trabalha as relações entre história, memória e literatura, e agora com projetos sobre literatura de autoria feminina. Atualmente coordena o projeto de pesquisa Memórias Femininas de Luta Antifranquista, a narrativa espanhola contemporânea, e coordena um projeto de extensão intitulado Grupo de Estudos Feministas. A professora Adriana também possui várias publicações com temas relacionados à memória, literatura, representações na Guerra Civil pela literatura, narrativas de autoria feminina e entre outros. Em 2018, como eu disse, organizou o dossiê da professora Gabriela, Escrituras Femininas à Margem, Diálogos na América Latina e na Península Ibérica, através da revista Travessias. Bom, espero, né, que seja uma conversa bastante produtiva pelo rol, né, vocês apresentam aí de experiência, né, por toda essa experiência, a trajetória acadêmica tão rica que vocês podem compartilhar com a gente nesse momento, nesse encontro. Bom, então, para começar a conversa, pode passar o slide, Mirella, por favor. Eu tinha colocado as fotinhos. Muito bem. Por que ler mulheres, né? Eu introduzo essa conversa relembrando algumas provocações que essa pergunta ela provoca no meio crítico, né? Pode passar, Mirella. A primeira, a mais clássica, né? Literatura tem gênero? Que marcas discursivas expressam a especificidade da literatura feminina? Como escrevem as mulheres, né? Muitos críticos defendem a literatura é literatura, não precisa definir se é feminina, se é masculina, né? Sempre partindo de um conceito canônico do que é literatura, que geralmente relega a mulher um segundo plano, né?
o adjetivo feminino como sendo uma literatura menor, né? Geralmente vem essas ideias, essas polêmicas. Um segundo questionamento que a gente observa, pode passar, Mirella, por favor. Que categoria de mulher está implícita na pergunta por que ler mulheres? Né? Quando a gente faz essa pergunta, desde uma perspectiva de gênero, que mulher? O que é mulher? Né? O que a sociedade entende por mulher? Mulheres brancas, de uma classe privilegiada socialmente, mulheres negras, mulheres mães, não mães, lésbicas, trans, né? Quem se inclui dentro dessa categoria? Né? Então, uma questão a ser considerada sobre o próprio rótulo do gênero mulher, né? Que deve ser sempre repensado. E decorrente dessas polêmicas suscitadas, também chegamos a uma terceira problematização que encontramos. Pode colocar, Mirella, por favor. O que os leitores esperam das escritoras mulheres. Quem busca ler uma obra feminina, o que está esperando? Representação do sexo frágil, representação que rompa esse estereótipo, né? Quais são as imagens que se tem, que se constroem sobre escritoras mulheres? São todas feministas, feminazes, né? Então, muitas imagens, né? E eu acho que o objetivo aqui é tentar desconstruir um pouco alguns estereótipos. Não vamos esgotar as polêmicas, porque se trata, como já dizia Showalter, de um território selvagem que permanece nesse fluxo ainda, né, de discussões. Mas o que a gente pode tentar levantar nessa conversa é estabelecer algumas nuances, algumas diretrizes que tentam demarcar, né, esse espaço, esse lugar de fala que não só caracteriza a escritura de autoria feminina, mas a própria escritura canônica, né? Sempre lembrando que o discurso ele sempre vai ser ideologicamente, politicamente marcado, né? Disso a gente não pode esquecer, né? E então, partindo desse lugar de problematizações que se tem em relação à escritura de autoria feminina ou à literatura feminina, eu passo para o seguinte slide, para a gente começar a conduzir a conversa, tomando emprestadas as palavras da dedicatória da escritora Yolanda Arroyo Pizarro, que é uma escritora de Porto Rico, que escreveu como dedicatória no livro de conto Las Negras. Pode colocar, Mirella, a seguinte dedicatória. A los historiadores por habernos dejado fuera. Aquí estamos de nuevo. Cuerpo presente, color vigente, declinándonos a ser invisibles, rehusándonos a ser borradas. Né? Essa dedicatória ela já vem carregada de sentidos, carregada de significados que nos permite pensar a importância de se ler mulheres dentro de uma estrutura social, né, dentro de uma sociedade que tem uma estrutura de base racista, estruturalmente racista, né, que exclui, né, mulheres brancas e duplamente mulheres negras, né? Então, nós, mulheres, chegou a hora de recontar ou de contar outras versões da história, outras histórias literárias, acessar outros imaginários. Então, orientando desse lugar de fala, dessa necessidade de rehusando-nos a ser borradas, eu venho introduzir para vocês, a divulgar, próximo slide, Mirella, por favor. Venho divulgar para vocês, um livro que foi lançado, se não me engano, em abril ou maio. Eu não me lembro, meninas. Mas eu lembro agora.
Março de 2020. Foi em março de 2020, pela editora Autotopografia, Escrituras de Autoria Feminina e Identidades Ibero-Americanas, que foi organizado pelas duas professoras que estão aqui conosco. É uma obra que eu acredito que tem que constar como referência, né, pela riqueza da abrangência dessas perspectivas da escritura de autoria feminina. Então, agora eu passo a palavra já para a professora Gabriela, com a primeira pergunta, né, deixar as convidadas falarem um pouco. Gabi, como surgiu o projeto do livro e quais eram os objetivos de se organizar uma obra dessa natureza? Bom, bom dia, né, na Espanha, obrigado pelo convite, a professora Juliana, e boa tarde na Espanha, mas acho que não tem ninguém da Espanha além de mim, né. Bom, essa obra, Escrituras de Autoria Feminina e Identidades Ibero-Americanas, surgiu surgiu do meu contato com a professora Adriana Fiuza na Espanha, né. Eu estava terminando meu doutorado na Universidade Autônoma de Madrid, e a professora Adriana estava concluindo o seu pós-doutorado na Complutense. E nós nos conhecemos em Madrid, organizamos primeiramente um seminário, que era sobre mulheres bajo dictaduras, né, na Universidade Complutense de Madrid. Posteriormente, então, organizamos já um dossiê na revista Travessias, que é uma revista da Universidade Unioeste, né, onde trabalha a professora Adriana, que a Juliana já citou, que é o nome do dossiê Escrituras Femininas à Margem, Diálogos na América Latina e Península Ibérica. E logo tivemos, desculpa que eu posso falar às vezes um pouco portunhol, tá? Tivemos a ideia de organizar um livro, que na realidade é uma coedição, tá? Com a editora Autografia, que é brasileira, mas a editora Autografia, ela também é uma editora que trabalha na Espanha, então é interessante que as pessoas que estão na Espanha conseguem ter acesso ao livro, né? E com a editora da Universidade Autônoma de Madrid, UAM Ediciones. E partiu também do diálogo entre o grupo de pesquisa que fazia parte a Adriana, que eu não sei agora qual é o nome. Adriana? O grupo de pesquisa da Unioeste. Confluências da literatura, da história e da memória, na literatura e nas diversas linguagens. E um projeto de pesquisa, que foi coordenado pelas professoras Pilar Toboso e Carmen de la Guardia, na Universidade Autônoma de Madrid, que se chama Intercâmbios Culturais e Criação de Identidades através de Fuentes Literárias, siglo XIX e XX, financiado pelo Ministério de Educação da Espanha. Então, a partir de todos esses projetos, da minha trajetória, né, com a Adriana, de publicação e organização de dossiê, seminários, a gente teve a ideia, então, de organizar esse livro, que é basicamente um guia, né, um guia sobre toda essa produção literária tão diversa de várias escritoras, né, tanto da Espanha como da América Latina. E aí convidamos professores e professoras, né, especialmente professoras da Espanha, do Brasil, mas também tem professoras do México, né. Enfim, essa é mais ou menos a história do projeto do livro. Muito bem, obrigada. E a segunda pergunta eu vou fazer para a Adriana. Como foi o processo de organização do livro, né, já que se trata de um projeto coletivo? E que critérios nortearam os convites aos autores? Então tá, bom dia a todas e a todos. Eu agradeço o convite, Juliana, né? Agradeço o convite de todas as pessoas envolvidas aí na Universidade Federal de Rondônia, né, de Porto Velho. É um prazer estar aqui com vocês hoje, né? É um reencontro, na verdade, né? Porque nós temos nós três temos, assim, além da afinidade dos estudos, né? Estudos literários, das relações entre literatura e história, nós também temos uma relação afetiva, né? De amizade, né? Eu sou companheira da Juliana já faz um tempo, né? Nos estudos literários, nós
compartilhamos alguns momentos. Eu me lembro que quando eu conheci a Juliana, eu estava fazendo doutorado, a Juliana o mestrado, né? E esses encontros acadêmicos, eles possibilitam a criação, né? E a produção de conhecimentos novos também, além dessas questões das amizades, né? E com a professora ela também, nós nos conhecemos, né, durante o meu período de estudos pós-doutoral em Madrid, e a partir dali desse seminário, nós organizamos na Universidade Complutense de Madrid. A partir disso, nós começamos um diálogo, né, um diálogo acadêmico bem interessante, com um grupo de pesquisas da área da literatura e da área da história, né, então, é bem interdisciplinar, assim, o nosso trabalho acadêmico, né, e eu destaco isso porque tem a ver com a questão do processo da organização do livro, né. Esse livro é um livro fundamentalmente interdisciplinar, onde nós congregamos estudos da área da literatura, como já foi dito, e também da área da história. Então, talvez por isso o livro se apresente de uma forma complementar, como colocou até a própria professora Pilar Toboso, que fez o prefácio dessa edição nossa, né? Então, como que foi o processo de organização? Bom, primeiro a gente pensou em aproximar as nossas universidades, os nossos grupos de estudos, né? E nesse sentido nós pensamos num tema em comum, que foi esse tema da escrituras de autoria feminina em identidades ibero-americanas. Aí, a partir desse tema, nós escrevemos uma ementa para a produção dos capítulos do livro, né? E aí, começamos a fazer a divulgação dessa ementa, convidando, né, as pessoas, basicamente, dos nossos grupos de pesquisa, nas nossas universidades, e a partir disso, então, o livro foi criando aí corpo, né, as pessoas se entusiasmaram bastante em escrever, porque é um tema, como você mesma colocou, Juliana, é um tema que está em alta, e é um tema necessário, e muitas pessoas estão se debruçando, né, nos estudos das identidades e também da autoria feminina, né? Então, nesse sentido, a gente foi organizando o livro e, claro, também abrimos para pesquisadores da área, pesquisadoras, né, que tivessem uma experiência dentro desse tema também, né? E foi assim. Eu acho muito interessante o movimento desse livro, produzido nessa aliança entre escritores intelectuais de Madrid e daqui do Brasil, e como é bonito sermos lidos por professores historiadores da Espanha, né, que leem e dão um sentido também, assim, como as vozes cruzam os oceanos e modificam e ganham espaço em outros lugares. É muito bonito notar isso nos artigos que essa obra traz para a gente, né? Então, nesse sentido, eu já passo para a terceira pergunta. Como o livro está dividido, em que medida os textos nele publicados vão dialogar com aquela problemática que eu anunciei a princípio da conversa? Posso responder, não sei se a Adriana... Bom, isso. Pode responder, Gabi. O livro está dividido em 4 partes. A gente dividiu, então, tem um prefácio, né? Primeiro um prefácio, uma introdução, um prefácio escrito pela professora Pilar Toboso, que é da Universidade Autônoma de Madrid. Uma introdução escrita por mim e pela Adriana, e depois está dividido em 4 partes, né? A primeira delas é escrituras interseccionais, né? Que essa parte os textos vão trabalhar sobretudo sobre a relação, né, do gênero, né? Mas de forma interseccional, ou em relação à classe social, ou em relação à raça, né? E aí a gente tem textos muito interessantes, né? Como, por exemplo, um texto que trabalha sobre a obra da Conceição Evaristo, outro capítulo sobre diversas escritoras latino-americanas negras, né? Enfim, depois, a segunda parte é escrituras em tempos autoritários, e essa parte é bem interessante porque
mostra tanto mulheres que lutaram contra, né, regimes autoritários, né, que foram contra, né, esses regimes, quanto mulheres que foram, né, a favor de um status quo, né. Então, a gente trabalha aqui com, tem um capítulo sobre uma escritora que ela era nazista, né, na Espanha, né, e como isso também desmistifica essa questão, né, de um perfil, né, único de mulher, né, como as mulheres podem tanto estar, né, a favor de uma realidade política, né, e histórica, quanto como contra. Depois temos escrituras subversivas, né, que aí a gente vai ter textos, por exemplo, de escritoras anarquistas, né, enfim, e a última parte também, escrituras e memória, né, que aí tem mais que ver com a própria questão da memória, de resgatar a memória dessas escritoras, etc. Então, basicamente, era assim que está dividido, né. Não sei se a Adriana quer complementar. Eu acho que, assim, a forma, na verdade, a gente não tinha planejado exatamente fazer essa divisão do livro, mas aí, conforme nós fomos recebendo os capítulos, né, nós conseguimos fazer essa estrutura dentro do livro e abordando várias questões aí, né? Por exemplo, nas escrituras interseccionais, a gente tem, como a Gabriela já disse, né, autoras que vão trabalhar, por exemplo, com a produção de autoria feminina negra, né? Então, a gente tem textos que vão analisar, por exemplo, os contos da Conceição Evaristo, né? Também de outras escritoras, né? Da diáspora africana na América Latina, de uma outra autora mexicana chamada Helena Poniatowska, né? Então, são temas que acabam dialogando com o que as primeiras questões que a Juliana coloca para a gente, né? Que categoria de mulher é essa que aparece, né? Na verdade, é uma categoria plural, né? Com certeza, não é uma categoria de mulher universal que a gente tem aqui, mas de mulheres no plural, a partir dessa visão interseccional, né? Que é uma visão, desde o meu ponto de vista, é uma visão inclusiva, né? Então, a gente tem mulheres negras, mulheres trabalhadoras, mulheres periféricas, né? E é muito interessante porque esses textos, eles vão trabalhar nesse sentido de revelar vozes de mulheres, né, que vão trazer denúncia de violências físicas, né, de violência sexual, vão mostrar a questão do racismo, né, das desigualdades sociais, né, e também trazem a questão das memórias, né, memórias afetivas, memória histórica. Então, são textos, né, são capítulos que vão dialogar, né, com essas questões dessas categorias de mulheres, que, na verdade, não é uma categoria única aqui, né. É interessante a gente pensar como os estudos feministas, eles vão desconstruindo essa visão de categoria mulher no singular, né? Enfim, são muitas coisas que a gente pode estar pensando aqui. Por exemplo, na parte das escrituras subversivas, né, a professora Jacicarla Souza da Silva, da Universidade Estadual de Londrina, vai trabalhar com a temática da violência na poesia de autoria feminina latino-americana. Então, é um capítulo muito interessante, porque traz toda uma trajetória desse tema da violência, mas expresso, né, em forma de poemas, na linguagem lírica, né, no gênero lírico de autoria feminina. E é muito impactante a gente perceber como as escritoras latino-americanas, e aí de vários países, porque ela vai fazendo um recorte com escritoras de várias nacionalidades da América Latina, né, como que essas mulheres, elas vão denunciando e vão expressando essas violências que elas vão sofrendo, né? Então, essa voz, essa voz feminina lírica, né? Esse eu lírico, ou eu lírica feminina, né? Dessas mulheres dos poemas, né? Vão trazer essa questão dessa denúncia mesmo, né? Das relações
de violência, né? Enfim, são muitas questões que a gente tem aqui, né? Por exemplo, nós temos um artigo, né, um capítulo, que fala da produção ensaística da Josefina Ludmer, né? E é muito interessante, porque daí é uma outra visão, está dentro da parte de escrituras subversivas, mas a gente entender a subversão das mulheres, né, no sentido de tomar a palavra e partir para um gênero menos, talvez menos compartilhado, né, que é o gênero ensaio. Então, a autora, a professora Lourdes Kaminski Alves, faz todo um percurso dentro do gênero ensaístico produzido pela Josefina Ludmer. E é muito interessante você pensar nisso, porque, normalmente, as mulheres, elas são pouco estudadas, né? E, além disso, a gente tem poucas mulheres que são citadas e estudadas como teóricas da literatura, por exemplo, né? E dentro do gênero ensaístico, né? Então, se a gente for fazer um levantamento, né, e pensar em quantas autoras mulheres nós citamos nas nossas referências como teóricas, a gente vai perceber que são poucas. Então, a subversão nesse sentido aqui, colocado no texto, né, nesse capítulo, é nesse sentido de ir em direção mesmo a ocupar esse espaço que nem sempre são as mulheres, que é o espaço da produção teórica mesmo sobre literatura. Pois é, vocês estão de parabéns pela organização dessa obra, que eu tive a oportunidade de ter acesso, de conhecer, e de tão instigante me provocou essa vontade de falar sobre, né, essa obra tão dialógica, que abre debates e reflexões muito importantes para o contexto em que nós estamos vivendo, e como é interessante saber que mulheres, desde a perspectiva da interseccionalidade, vozes estão atravessando oceanos, estamos começando, né, a ser lidas e estudadas e construir um lugar legítimo de conhecimento também, né, na academia. Bom, dando continuidade agora a um segundo momento desse encontro. Mas acho que ainda tem alguma coisa. Não sei. Não, acho que tem coisas ainda da primeira pergunta, né? Ok. Mulheres. Acho que tem, não sei, tu pode voltar para as perguntas, aquelas iniciais? Aquelas polêmicas, podemos? Sim, claro. Não sei se tu quer só como forma que literatura tem gênero, etc. Que eu acho que essa é bem interessante, né? Não, a primeira coisa que eu queria dizer é que o livro também, né, é como um guia, né? Mas também, ou seja, um guia dessas diversas vozes, né? Com o objetivo de certa forma, de recuperar todo um patrimônio cultural, né? Que não é conhecido, né? Tanto na América Latina, no Brasil, como na Espanha, né? Então, isso é muito importante, o trabalho tanto das historiadoras como das literárias, na recuperação desse patrimônio cultural, né? Que tem a ver com a poesia que tu tinha colocado, né? Aos historiadores, né? Que que nos silenciaram, etc., né? E em relação à literatura tem gênero, né, que marcas discursivas expressam, eu acho que essa questão é bem interessante, né, que a gente podia abordar, mas eu vou falar desde uma perspectiva mais da história, porque eu, afinal de contas, eu tenho formação na letras, mas eu segui mais na história, né. Eu trabalho bastante com censura literária, e é interessante a gente sempre ver, quando a gente lê uma escritora, né, que existe em alguns contextos, como os que eu trabalho, que são ditaduras, por exemplo, uma censura externa, né, que tanto homens e mulheres vão sofrer, né, seja, né, nesses contextos, mas de forma diferente, daí também não sei se cabe aqui entrarem nessa questão, mas as mulheres sempre sofrem uma censura interna, que seria uma autocensura, né, sempre não poderia, assim, mas normalmente as mulheres se autocensuram, né? E alguma dessas autocensuras que eu poderia destacar, né,
tem relação com as estratégias narrativas das mulheres. Muitas vezes, elas não vão ser explícitas, por exemplo, com críticas, por exemplo, ao patriarcado ou a uma ditadura, né, a censura, mas a gente tem que buscar nas entrelinhas, né, onde estão essas críticas, né. Também as mulheres utilizam muito pseudônimos, sobretudo em momentos de ditaduras. Por quê? Porque é uma estratégia de manter a sua privacidade. Porque muitas mulheres, como depois eu vou citar, que é a Carmen Laforet, por exemplo, que é uma escritora espanhola, no momento que ela escreve com seu nome, não utiliza um pseudônimo, ela vai sofrer muito mais que escritores masculinos da crítica do público e tanto da crítica literária. As mulheres sofrem, é diferente a crítica literária, né? E também muitas mulheres utilizam, se influenciam muito a sua própria escritura através da sua biografia. Então, muitas vezes elas se sentem, né, como que sua privacidade, né, está sendo conhecida por todos, e isso é bem difícil em alguns contextos para as mulheres, né. Também eu vejo, daí eu falaria mais desde como historiadora, que tem muitos temas que são recorrentes na literatura do gênero feminino, né, que a gente pode falar assim, né, mas eu acho que também, por exemplo, temas como, que são caros para as mulheres, aborto, prostituição, né, lesbianismo, e também o registro da poesia, eu acho que ele é bastante mais recorrente em relação às mulheres do que o próprio romance, daí eu não sei se vocês estão de acordo com isso. E também erotismo também aparece bastante na literatura feminina, né? Um exemplo, por exemplo, é a Gilca Machado, né? E entre outras, né? Não sei se querem falar alguma coisa, complementar. Vamos deixar para o final as perguntas, né? As dúvidas, a gente vai anotando. Tá, eu queria complementar um pouco o que a Gabriela falou, né? E essa questão que a Juliana coloca, se a literatura tem gênero, se tem uma marca discursiva que expressa a especificidade da escritura feminina, como escrevem as mulheres. Bom, primeiro que eu não vou dar uma resposta objetiva, direta, porque eu acho que não teria. A gente tem várias correntes que discutem essas questões. Na verdade, elas são aquelas questões assim que estão sempre permeando, né, os estudos literários de autoria feminina. São as grandes questões, né? Será que literatura tem gênero? Mas eu gostaria de colocar algumas coisas aqui para vocês, pensando, por exemplo, que a gente pode até, está sendo já feito isso, né, há um certo tempo, questionar o conceito, a categoria de gênero também. E aí eu trago a Maria Rita Kell, num livro chamado Deslocamentos do Feminino, em que ela vai dizer o seguinte, que o conceito de feminino foi criado a partir da visão masculina sobre as mulheres, que durante séculos foram excluídas dos espaços públicos e do campo simbólico, que é a literatura. Então, talvez, mais do que tentar responder se a literatura tem gênero, ou se as mulheres têm uma marca discursiva que vão se diferenciar de uma marca masculina de escritura, eu acho que a gente precisa pensar aonde estão as mulheres, ou aonde estavam as mulheres, enquanto os homens estavam produzindo literatura, né, num trabalho intelectual. E aí, eu fiquei pensando na Virginia Woolf, né, naquele texto em que ela vai falar que a produção literária, a criação literária, ela depende, né, de um teto próprio, né, e que precisa de uma certa autonomia para que isso aconteça também. E essa autonomia, ela se refere às condições, inclusive, de manutenção financeira. Então, aquele texto clássico da Virginia Woolf, né, eu não sei como que está traduzido para o português, eu não sei se é um teto todo seu ou um teto próprio, porque eu já vi traduções diferentes, né? É tudo meu. Uhum. Pois é. E nesse texto ela vai dizer isso, que uma escritora, para ser uma escritora profissional, ela precisa ter um espaço próprio e um salário. Ela precisa ter, né? Por quê?
enquanto as mulheres estão naquela condição de produção, de escrita, mas, ao mesmo tempo, ainda carregando todo aquele espaço e a responsabilidade do espaço doméstico, né, fica muito mais complicado e muito mais difícil a produção. Ou seja, sempre houve uma desigualdade, né, ao campo do intelectual, né, nesse sentido, as mulheres sempre ficaram para trás, né, e quando elas aparecem na literatura, elas aparecem normalmente como musa inspiradora dos homens, dos escritores, homens, né, ou representadas, e às vezes representadas assim, dentro daqueles estereótipos, né, a representação do mal, a encarnação da mulher fatal, ou da mulher demônio, né, essas são as representações que aparecem das mulheres, né, dentro dessa literatura, se é que a gente pode chamar de autoria masculina, né, nessa literatura escrita por homens. E aí, quando as mulheres começam a tomar a palavra escrita, começam a ter o seu teto próprio, né, e as suas condições de manutenção financeiras, e elas, de fato, vão trabalhar no sentido de profissionalizadas, né, profissionais aí da escrita, né, é uma outra coisa que aparece, né? Aí a gente tem as mulheres, como eu já tinha comentado no início da fala, né? Trazendo esses temas que vão denunciar aí, né? As questões das violências, vão denunciar as desigualdades das relações sociais, as relações entre homens e mulheres, né? Não se trata exatamente de trazer essa representação do sexo frágil, né? Mas de mostrar justamente questionar várias outras coisas, né? Por exemplo, a questão da maternidade, né? Que é um tema que a gente pode pensar, né? E que desde a literatura nós temos autoras, escritoras que começam também a problematizar tudo isso, né? Todas essas questões. Em relação ao que a Adriana falou, que eu achei muito interessante, é que as mulheres não estiveram presentes e ainda não estão presentes nos espaços de canonização. O que são esses espaços de canonização? Um simples café literário, quando a gente vai ver café literário, não sei, dos escritores de 27 na Espanha, enfim, sempre são homens, não é? Ou, por exemplo, concursos de literatura, esses também são muito poucos onde participam mulheres. E a própria, por exemplo, Academia Brasileira de Letras, que a gente viu que, por exemplo, a Conceição Evaristo não conseguiu ingressar a esse panteão de intelectuais, né? Então, ainda, né, esses espaços de canonização estão fechados para nós, né? Então, essa luta ainda continua. E eu acho interessante, vou só colocar aqui esse livro, que é Autoras Inciertas, da Núria Capdevila Argüelles, não sei se vocês conseguem ver aqui. Ela fala que o cânone, né, o cânone literário é um território eminentemente patriarcal, né? E tem toda uma discussão se uma obra entra no cânone literário, né, se torna um clássico pela sua qualidade literária. Obviamente não, né? Não é só por isso, né? Tem todas as outras barreiras que fazem com que as mulheres não consigam, né, principalmente mulheres negras, etc., não consigam chegar a se transformar num clássico da literatura, né? E, enfim, também só queria complementar essa questão. Sim. Eu posso também complementar? Eu gostaria de falar, respondendo a grande questão, porque ler mulheres aí, né? Eu estava fazendo um levantamento de alguns vestibulares, né? Porque a gente sabe que a indicação da lista de vestibular, ela acaba direcionando a leitura, principalmente na escola, no ensino médio, né? Existe uma orientação de leitura das obras literárias a partir dessas listas dos vestibulares, né? E aí eu fui dar uma olhada em como os vestibulares se organizam para 2021, se é que nós vamos ter vestibular. Não sei o que vai acontecer com a gente no meio da pandemia, né? Como que as universidades vão trabalhar essas questões. Mas, enfim, essas listas foram lançadas, eu acredito que no começo desse ano letivo, ou no ano passado, né? E eu fiquei muito assustada de perceber que há universidades em que, na listagem das obras literárias do vestibular, não aparece nenhuma mulher, por exemplo. Estou falando de século XX,
XXI, né? Estou falando, não estou falando do século XIX, eu estou falando do século XXI, né? E nem do século XX. E é, assim, estarrecedor a gente perceber que as mulheres estão, assim, numa listagem menor. Inclusive, vou citar o exemplo da minha universidade, que tem uma lista de 27 autores e somente 3 mulheres dentro dessa lista, e que são as canônicas, Raquel de Queiroz, Cecília Meirelles e Clarice Lispector. Né? O que eu achei de mais diferente, entre aspas, né? Por exemplo, o vestibular da Unicamp, que coloca 12 autores, sendo 3 mulheres. Carolina de Jesus, com a obra Quarto de Despejo, né? A poetisa Ana Cristina César, e a Júlia Lopes de Almeida, com uma obra chamada Falência, né? Que são obras, assim, digamos que talvez menos canônica, né? Uhum. Comparado com Cecília Meirelles e Raquel de Queiroz e Clarice Lispector. Enfim, eu fui dando uma olhada e eu olhei a lista da USP, de outras universidades aqui da região sul, região sudeste, e eu percebi que há uma desproporção muito grande dessas leituras de mulheres. A gente não tem isso equiparado. Tenho uma lista de 10 livros, eu não tenho 5 homens e 5 mulheres para serem lidos. Eu tenho, por exemplo, 10 homens e, não sei, de 10, por exemplo, eu tenho uma mulher, como eu cheguei a encontrar, ou seja, é sempre muito desproporcional, né? Então, por que ler mulheres? Porque nós ainda continuamos sendo invisibilizadas. E o propósito do nosso livro, o objetivo principal era justamente trazer visibilidade para essas mulheres, né, para essas escritoras, né, e que produzem, que escrevem muito, né, e que merecem ser lidas. E aí, eu queria dizer que, apesar disso, nós temos uma organização muito grande das mulheres aqui no Brasil, que estão se organizando no sentido de produção e de leitura também. Então, tem 2 grandes movimentos, né, aqui, de mulheres, que eu queria citar. Um deles é o Mulherio das Letras, que é um evento nacional, eu não sei se vocês já ouviram falar, ele surgiu em 2017, né, na Paraíba, a partir da organização da escritora Maria Valéria Rezende, que organizou um encontro de mulheres escritoras, com mais de 500 participantes, editoras, né? E, na sequência, também, a gente tem o fenômeno Leia Mulheres, que é um projeto de leitura, né? Aí já não é mais de publicação de obras, como é o Mulherio das Letras, mas um clube de leitura mesmo, de mulheres, que tem por objetivo a promoção dessas mulheres de suas obras, né? E esse evento, ele começa no Brasil em 2015, né, e a partir de um projeto de 2014, né, para dar mais visibilidade, né, de uma escritora chamada Joanna Walsh, e aí ela lançou, na época, aquela hashtag Women 2014, né? E aí, em 2015, começou esse movimento no Brasil, e aqui na minha cidade, em Cascavel, no Paraná, a gente tem um grupo também de Leia Mulheres, com esse projeto belíssimo, né? Onde uma vez por mês as mulheres se encontram para ler e debater sobre alguma obra de outras escritoras atuais. Aqui para complementar. Só para finalizar, aqui em Porto Velho também há um grupo Leia Mulheres, ao qual eu me uni agora recentemente. Ainda não participei das discussões, por N questões, mas eu também gostaria de ressaltar que um grupo de escritoras de Rondônia, de Porto Velho, estão se organizando num clube de leitura que vai se converter num projeto de extensão em parceria com a Unir. Deixa eu só olhar aqui o nome do projeto, espera só um pouquinho. Clube de Leitura, Clube de Escritoras Rondonienses, Clube das Escritoras Rondonienses, tecendo narrativas transgressoras.
né, e que será composta por essas escritoras da nova geração, né, então parece bem interessante, para dar espaço, né, de escuta ativa, nós leitores temos acesso a essas produções que vêm sendo publicadas, essas narrativas que vêm sendo tecidas e que nos impele a olhar os imaginários com outra perspectiva. Então, isso é importante, isso tem que ser divulgado. E então, quer dizer, essas questões que eu pontuei a princípio, né, no qual estamos dialogando sobre elas, é muito difícil, né, nem é a nossa intenção chegar a uma exaustão desses temas, né, que poderiam abrir temas para outras lives, né, desde a perspectiva, a literatura tem gênero? Não, talvez a literatura não tenha gênero, o que tem gênero, o que está marcado exclusivamente é a maneira de como se concebemos a literatura, e nesse conceber a literatura, o que se inclui e não se inclui nesse rol de literatura, né? Então, muitas coisas podem ser discutidas a partir dessas polêmicas. E dando continuidade a esse território tão selvagem por onde já estamos transitando, eu gostaria de perguntar para vocês, para a Adriana, nesse sentido de desconstruir esses essencialismos e esses estereótipos em relação às autoras, mulheres, né? Mirella, por favor, passa um pouquinho. Pode passar. Aqui são as autoras, né, que fazem parte do livro, né, coloquei para dar crédito a essa equipe, esse coletivo, né, que empreenderam esse projeto do livro, e na sequência, esse passeio que a gente começou já por um atalho, que tem a ver, já sabemos, né, que não devemos considerar todas as autoras feministas, e elas mesmas, muitas não se consideram feministas. E também por uma questão de tempo, contextos históricos, né? Porém, eu pergunto, em que medida podemos afirmar que os movimentos feministas contribuíram e contribuem para o processo de redescoberta e resgate de escritoras mulheres silenciadas historicamente pela crítica tradicional? E eu já emendo a segunda pergunta, relacionada a essa articulação entre literatura e feminismo. Em que medida também é possível dizer que os textos de autoria feminina, os que foram produzidos já ao longo da história, contribuem para a construção das pautas defendidas pelos movimentos feministas? Então, em que sentido a gente poderia tecer essas articulações sem recair em essencialismos, em estereótipos excludentes e que geram aí preconceitos em relação ao movimento feminista e ao feminismo e à literatura de autoria feminina? Não sei se a Adriana quer responder, ou eu respondo. Tá. Pode responder, Gabi. É interessante essa pergunta, né, porque algumas autoras se consideram feministas, outras não, e outras é um conceito, acho que é tão ocidental, vamos dizer assim, que algumas nem não se posicionam dessa maneira, mas no nosso livro aparece, por exemplo, né, a Carmen Bella Coraccio, que é uma nazista, e ela, por exemplo, ela se considera feminista, né, porque a gente tem que entender que nesse contexto da Segunda Guerra Mundial, né, as mulheres começaram a ter um papel muito mais relevante na sociedade, na Europa, sobretudo, né? Enquanto os homens, né, estavam nos frentes aí de batalhas. Bom, muitas mulheres também, mas as que ficaram também tiveram que, né, surgiu aí a oportunidade de entrar em outros espaços que eram sempre foram marcados pela masculinidade, né? Por outra parte, agora lembrando de uma autora brasileira que ela não podemos dizer que ela já se transformou como os seus livros não se transformaram ainda em clássicos, mas eu acho essencial, que é a Patrícia Galvão, conhecida como Pagu, por exemplo. Os textos dela são muito importantes, e ela, nos seus livros, critica muito o feminismo hegemônico,
no próprio literatura, né? Porque ela diz que esse feminismo liberal, né, ele, dos anos 30, 40, ele não incluía as mulheres, por exemplo, negras, mulheres trabalhadoras, né, operárias, né, obreiras. Então, é interessante, né, toda essa discussão que às vezes a gente parece que está falando, né, que é do século XXI já, desde os anos 30, as mulheres já estavam discutindo através da literatura, né. A literatura sempre atravessando, né, essas discussões teóricas. Né? E a literatura é uma fonte indispensável para a gente ter contato com essas ideias, já que as mulheres não produziram tantas fontes oficiais, já que elas não estavam, né, por exemplo, né, na política, muitas vezes. Então, a literatura é imprescindível nesse sentido para resgatar essas ideias, né, discutidas nos seus momentos históricos, etc. Então, eu concordo com a Gabriela também, eu acho que muitas não se consideram feministas, né, até eu imagino que a palavra feminista, ainda mais na atualidade, ela pode ter uma carga muito negativa, então algumas não querem se colar a esse termo, né, mas, na verdade, não é muito isso que importa. O que importa, assim, é que as mulheres, elas são sujeitos históricos, e como sujeitos históricos, elas fazem parte de uma época, de uma sociedade, que elas acabam refletindo sobre isso quando elas produzem, quando elas escrevem também as suas obras, os seus textos, os seus livros. Então, de qualquer forma, né, eu sempre acho que literatura é sociedade, né, então, de qualquer forma, acaba sendo reproduzido, né, esse universo que permeia as mulheres, ele acaba aparecendo nas obras literárias de alguma forma, ainda que seja dentro de um campo simbólico, de metáforas, ele está ali, presente. Então, de qualquer maneira, existe uma relação, né, com esse momento histórico. E o fato das mulheres serem mais publicadas, serem mais lidas, ainda não devidamente, né, mas já estão aí num processo de mais leitura, né, de mais visibilidade, isso é muito importante e tem a ver, sim, com esses movimentos, né, feministas da atualidade. Por exemplo, esses grupos que eu citei para vocês de organização de mulheres, né, tanto o Leia Mulheres quanto o Mulherio das Letras, que se organizam, né, que são coletivos femininos e feministas que se organizam para promover a literatura, a produção literária, intelectual das mulheres. Então, tem a ver, eu acho que os movimentos feministas, eles contribuem nesse sentido, né, na formação desses coletivos que, de fato, impulsionam aí a visibilidade dessas mulheres. Então, é muito importante a gente destacar isso, né, e é algo que vem acontecendo, assim, é um fenômeno, assim, de pessoas muito jovens, isso é muito interessante, porque se você for ver a internet, ela tem um papel muito importante, né, nesse ponto, e são muitas mulheres jovens que estão ali escrevendo e publicando, e a internet fazendo essa divulgação dessa produção toda, e ao mesmo tempo ajudando nessa organização também, né, dos eventos, né, a gente vai ter um evento aqui no Paraná, não sei se eu posso fazer propaganda, eu nem sou desse grupo, tá, gente, mas eu acho que a gente tem que fazer isso, dar visibilidade, né. Então, vai ter o segundo Mulherio das Letras Paraná, que vai ser na semana que vem, 17 e 18 de julho, vai ser um evento virtual, né, por conta dos tempos da pandemia, e vão homenagear uma escritora chamada Laura Santos, que é uma escritora paranaense, curitibana, da década de 1950, e é uma escritora negra, e que, imagine vocês, né, na Curitiba dos anos 50, uma mulher ter um destaque dentro da intelectualidade, e é uma escritora que escreve poesia erótica. Então, são muitas questões aí, né, para serem... Adriana, divulga o evento, o site do evento aqui no chat depois, para caso alguém tenha interesse em participar. Tá bom. Ok, então eu só queria colocar que são esses movimentos, né, que fazem essas mulheres terem mais visibilidade e serem conhecidas, né? Então, são muito importantes. E junto
paralelamente ao movimento, os movimentos de crítica feminista, estão aí os estudos pós-coloniais, decoloniais, que se entrelaçam, né, e contribuem para esse processo de construção de escutas ativas, né? Não é nem tanto dar voz, a voz existe, a existência, né, como diz Djamila Ribeiro, a voz enquanto existência desse sujeito já existe, né? O que falta é escuta ativa. Então, esses movimentos, né, lógico, o feminismo não pode ser considerado também no singular, é um movimento plural e contraditório em si, né? Mas ele acaba contribuindo, eu acho, junto com essas outras vertentes literárias, para a construção desses espaços de escuta ativa, não só de literaturas escritas por mulheres de gêneros trans, bissexuais, brancas, negras, né? Mas também de outros grupos étnicos, né? De todos esses sujeitos que não estão contemplados no espaço canônico da literatura universal, né? Da literatura sem gênero. Bom, sim, acho muito interessante que tu comentou, né, que não é só mulheres que a gente tem que botar no plural, mas feminismo, né, feminismos. E até a nossa introdução, quando a gente escreveu, a gente utilizou a frase da teórica pós-colonial, Spivak, né, pode o subalterno falar, né, que tem a ver com isso, né, e falar ele pode, mas quem quer ouvir essa voz e como essa voz, né, vai ser conhecida, então. E é uma escuta ativa, uma escuta aberta ao diálogo, uma escuta aberta a negociações de sentido e reflexões, né? Acho que isso é importante, né? Não só escutar por um ouvido e sair por outro, mas também se incorporar essas discussões numa tentativa de se mover estruturas, né? De uma sociedade racista, excludente em que nós vivemos, né? Temos que pensar desde cada lugar de fala, como podemos atuar ou contribuir nessa ruptura, nesse deslocamento de padrões e estruturas estigmatizantes, opressoras. Eu acho que é interessante nesse sentido. Em relação a isso, também tem a ver com a pergunta anterior sobre as temáticas que a gente estava falando, né? Como vai se diferenciar as temáticas, por exemplo, de uma Clarice Lispector, né? Que tem muito mais a ver com o ambiente privado, de uma mulher da classe média, etc., e uma Conceição Evaristo, né, que vai trazer todo um resgate de memórias ancestrais, a solidão da mulher negra, a violência, né, dos espaços, né, público, como um próprio ônibus, etc. Então, são temáticas que também dependem do contexto dessas mulheres, né, isso é bastante importante. E o que me impactou muito, eu estava ouvindo uma fala de uma poeta, Juliana Luna, negra, e ela me disse, para uma mulher branca de origem europeia, é muito fácil reconstituir uma busca identitária através de uma árvore genealógica ali construída, busca um documento ali, outro ali, já reconstitui. E ela olhando para a própria formação dela, constituição identitária, descendente de escravos, e todo o processo histórico de violência, de separação, de venda de seres humanos, né, e como dificulta esse retorno às origens e às ancestralidades, isso me impactou muito. Então, a gente vê que o próprio... A gente vai falar daqui a pouco sobre isso, né, esse próprio processo de reconstrução de identidades, definição de espaço, ele também não pode ser homogeneizado e generalizado, né, sobre o rótulo quem sou eu, né, ou como um eu homogêneo. Somos todos heterogêneos e a heterogeneidade se tornar sem tensões, né, esvaziar o sentido da heterogeneidade, da diversidade, das tensões que imprimem essas diferenças e demarcam essa fragilidade dos essencialismos. Bom, segundo, vamos acelerar um pouquinho, porque o nosso tempo já está avançado, mas eu peço para a Mirella colocar um segundo aspecto interessante a ser repensado,
é quando as mulheres reescrevem a história. Que relações, primeiro, existem entre história e literatura? Gabriela, você é historiadora e também com o pé nas áreas das letras, e também a Adriana, que é estudiosa dessas relações interdiscursivas. Que relações existem entre história e literatura, e a partir dessas relações, como nós podemos, na sequência, Mirella, por favor, como nós podemos entender a importância de se reler a história, com H maiúsculo, a partir de outros olhares, e dentre eles a perspectiva que poderíamos dizer feminina, que não é única, isso eu quero deixar claro, não existe única perspectiva feminina, isso é problemático, né? Pensar que uma mulher comporta todo um imaginário através do seu olhar. Bom, com essas nuances na pergunta, eu passo a palavra para vocês discutirem um pouco essa questão. Bom, em relação à disciplina da história, né, durante o século XIX, se aceitava somente as fontes para reconstruir a história, né, fontes documentais, só as fontes oficiais, né? O que são as fontes oficiais? As fontes que estão nos arquivos históricos, que normalmente vêm do governo, de instituições oficiais, etc., né? Não sei, enfim. O que acontecia? A oficialidade, ela é masculina, né? Então, é muito difícil reconstruir a história através dessas fontes documentais. A partir da década de 20 do século passado, a escola de análise, a partir de estudos mais culturalistas, com influência da antropologia, da psicologia, etc., né, ela vai abrir, né, a oportunidade para que a história incorpore outros tipos de fontes. E aí, a fonte literária vai ser uma fonte utilizada pelos historiadores e historiadoras, né? E aí a gente, não sei se a maioria das letras, a gente chama isso de história cultural, né? A história cultural, a nova história cultural, e também tem a ver com o linguistic turn, né? O giro linguístico da história, onde as narrativas são muito importantes, a literatura, etc. Por exemplo, uma teórica indiana que se chama Napur Chowdhury, ela vai dizer que a literatura, a literatura é um arquivo alternativo, porque a partir desses arquivos, que não são os arquivos oficiais, né, o Arquivo Nacional do Brasil, o Arquivo Nacional da Espanha, etc., se pode reconstruir o passado, né, através dessas representações ou das ideias dessas mulheres ou homens do passado. Então, ela chama de arquivos alternativos. Outro exemplo que eu acho muito interessante, que é que eu estudo, por exemplo, em ditaduras, de novo, porque eu estudo ditaduras, né? Eu trabalho com os arquivos da polícia política da época da ditadura do Estado Novo, mas também se pode trabalhar com a ditadura militar do Brasil, né? E lá a gente vai ver que tem várias escritoras, como a Haydée Colucci, que não é conhecida, mas que outras são conhecidas, como a Patrícia Galvão, que elas foram presas, tá? Nessa época, mas não só elas foram presas, os seus livros e as suas textos foram presos e continuam presos, porque eles estão lá. Então, esses livros, os historiadores, tendo acesso a esses livros, se pode, né, reconstruir essas histórias que foram silenciadas e colocar em conhecimento das pessoas, né? Então, a história tem um papel imprescindível, né, em relação à literatura. De resgate, né, também. Inclusive, tem uma fala da Chimamanda Adichie, né, numa palestra conhecida, né, o perigo da história única, né, em que ela diz... Quando rejeitamos a história única, percebemos que nunca existe uma história única sobre lugar nenhum. Reavemos uma espécie de paraíso, né? Então, é importante ouvir outras histórias, outros imaginários, ter acesso a outras perspectivas para entender o próprio processo histórico como uma construção discursiva, feita desde um lugar, né, dessa história dos vencidos,
dos vencedores, ou a história do colonizado, do colonizador. Então, sempre para entender esses outros olhares. Eu acho que Chimamanda, ela vem e consegue sintetizar muito bem nessa palestra, que está disponível no TED também tem o texto por escrito, né? O perigo da história única. O perigo da história única. Que ela fala justamente sobre isso, dela, enquanto nigeriana, ser apenas identificada pelo olhar do outro, como desde uma perspectiva negativa, estereotipada, de um fragmento, um traço característico que poderia caracterizá-la enquanto sujeito, enquanto as demais superfícies, as demais histórias, experiências que a atravessam, serem ocultadas e silenciadas, né? Então, ela vai e reconta essas histórias a partir também dessa pluralidade de olhar. Bom, eu estou procurando aqui, o nome, que também é importante colocar dentro da crítica literária, eu achei muito interessante isso. Chega para a gente, durante o período de formação, que é Bernardo de Guimarães com a romance Escrava Isaura, que é o primeiro romance abolicionista sobre uma escrava no Brasil, né, do século XIX. Como a história é contada, né, a partir dessa personagem que é branca, uma escrava branca, né, e isso foi canonizado. Mas, recentemente, né, depois desses estudos, descobriu-se que o primeiro romance abolicionista, ele foi escrito por uma mulher, por uma escrava alforriada, chamada Maria Firmina dos Reis, que escreveu a obra Úrsula, desde outro olhar, desde outra perspectiva da escravidão no Brasil do século XIX. E esse livro, recentemente, ele vem ganhando espaço na academia, no Rio Grande do Sul, né, já adotaram para a lista de vestibular, mas isso no século XXI, né, 200 anos depois da publicação da obra. E quando, antes tarde do que nunca, se tem o espaço, né, essa busca por essas escritoras. Então... Posso fazer um adendo, Juliana? Pode. Eu queria dizer o seguinte, que aquele primeiro encontro que eu falei para vocês do Mulherio das Letras, que foi em João Pessoa, ele, em 2017, ele homenageia justamente a Maria Firmina dos Reis, que é uma escritora maranhense, né? Isso. Então, vejam a importância desses coletivos de mulheres, né? Esses coletivos feministas também, no resgate da história. O segundo encontro foi em Santos, e a homenageada foi a Pagu, foi a Patrícia Galvão, né, que, embora ela não tenha nascido em Santos, a Pagu, a primeira prisão da Pagu foi em Santos, né, ela foi presa 23 vezes, né, como ativista política, e a primeira prisão foi justamente isso, assim, ela viveu em Santos e ajudou, né, na cultura também de Santos. Ou seja, ela teve uma vida intelectual também muito produtiva em Santos, né? E o terceiro encontro que teve foi em Natal, e a homenageada foi a Anísia Floresta. A Anísia Floresta, que fez uma tradução livre daquele texto, Reivindicação das Mulheres, da escritora inglesa, que eu não vou saber falar o nome dela, eu nunca sei, a Mary... No, crack. Essa daí, gente, eu sei bem espanhol, mas inglês eu sou uma catástrofe. Eu tenho esse pequeno problema aí para pronunciar os nomes. Em processo de... E a Anísia Floresta, então, faz essa tradução livre dessa obra, que é do século XVIII, né? Ela faz isso no século XIX, final do século XIX, começo do século XX, se eu não me engano, e onde ela vai escrever sobre o direito das mulheres a terem uma educação igualitária no Brasil. Isso é muito importante, né? Eu acho que as primeiras lutas das mulheres é justamente essa luta de ter direito a uma educação igualitária, porque nem todas, no início do século XX, as que iam para escolas, que eram escolarizadas, elas não tinham acesso ao mesmo currículo que os meninos tinham na escola. E a gente tem história contemporânea, né?
A Sor Juana Inês de la Cruz, no período colonial, já tem a carta atenagórica que advoga por o direito das mulheres lerem, né, de terem esse acesso. E agora, mais uma questão que eu vou lançar para a gente colocar em discussão. Por favor, Mirella. É literatura, gênero e identidade, territórios, né, pantanosos. Mas de que modo a literatura contribui, então, para a conformação de identidades, isso dentro de uma perspectiva mais genérica, e como a literatura de autoria feminina pode problematizar os estereótipos associados tradicionalmente ao gênero feminino. Acho que a gente já vem falando sobre isso, né, mas vamos aí destacar mais algumas nuances em relação à construção de identidades, né. O livro traz muito isso em relação a esse resgate e reconhecimento de si, né, redescoberta de si. Passo a palavra para vocês, se quiserem acrescentar mais alguma coisa. Algumas aulas sobre feminismo, né, eu falo sobre quem tem o poder de contar a história, quem tem o poder de narrar a história, e acho que isso, a nossa história, o nosso passado, tem tudo que ver com a nossa identidade, né. Então, se a gente conta que o primeiro romance brasileiro sobre a abolição, né, foi escrita por uma mulher branca, é diferente se a gente sabe que não, que foi a primeira mulher abolicionista, etc., uma mulher negra. Ou, por exemplo, o exemplo da Mary Wollstonecraft, que ela é considerada no Ocidente como a primeira feminista no mundo, né? Mas é como que sempre esses marcos cronológicos são muito importantes para a nossa identidade, mas eles não sempre são verdadeiros, né? A primeira feminista no mundo. Por quê? Porque ela podia escrever, né? Então, já que ela podia escrever, ela tinha esse acesso. Por isso que a luta pela educação, como a Adriana falou, era tão importante, né, para as mulheres. Então, acho que a literatura é imprescindível, né? Conforme a gente vai contando a história, né, ou recontando a história, nossas identidades são cambiantes, né, vão mudando, né? E quais são as obras tornadas clássicos, ou quais obras são silenciadas no momento histórico para que ela não se torne, né, um clássico da literatura nacional, por exemplo. Então, nos anos 30 e 40 que eu estudo, tem várias obras que a gente não estuda hoje, até escrita por homens, mas que contam uma outra história, por exemplo, do movimento negro, do abolicionismo, né, das pessoas negras sendo agentes históricos, né. E muitas vezes a gente lê a literatura onde elas e eles são passivos, né. Então a gente fica com essas estruturas mentais que não são reais, né. Então é muito importante, né, até para a nossa identidade nacional, né. Qual é a que a gente fala, né, atualmente tanto sobre a bandeira nacional, o que é a nação brasileira, né? Isso depende do olhar, né? Depende da nossa representação do passado e como que essas leituras estão sendo realizadas, né? E, Adriana, o papel da memória nessa busca de resgate de memórias, nessa busca de construção identitária e naquilo de estereótipos, né, também em relação ao feminino. Eu acho que o papel da memória é fundamental aí, né? Justamente isso que a Gabriela colocou também. Você vai trazendo essas histórias que não são contadas, né? Não é a história com H maiúsculo, mas são as histórias do cotidiano, de homens e mulheres que não são os grandes heróis, né? Que são comuns e que vão construindo essa história. Na verdade, talvez a mais importante, a principal. Eu acho que o livro que a gente produziu, né, a partir desse coletivo, desse esforço coletivo, ele traz um pouco, né, claro que o livro não vai mostrar todas as identidades possíveis, mas ele traz um pouco dessas identidades, né. Então, a gente tem aqui mulheres da diáspora africana, a gente tem mulheres negras brasileiras, nós temos mulheres latino-americanas, né, de países como o México, a gente tem mulheres anarquistas, né, a gente tem mulher nazista também, né. Mulheres que se exilaram, né, após a Guerra Civil Espanhola, tiveram que se exilar, então tiveram que deixar a sua pátria também, né.
Exatamente, a gente tem mulheres exiladas, a gente tem mulheres, enfim, de várias identidades aqui presentes, e isso é muito importante, porque problematiza essa representação dessas mulheres, né? Por exemplo, eu falo sobre uma autora chamada Juana Donha, que foi uma ativista política, né, durante o período da Guerra Civil Espanhola, e foi uma mulher, por exemplo, que ela retrata no livro dela, que é um romance, mas um romance meio disfarçado de livro de memórias, né? E que tem a ver com a história dela também, porque talvez a gente pudesse dizer até que é uma autoficção, porque ela conta a história, a experiência de vida dela na guerra, durante a guerra e depois na prisão franquista na Espanha. E ela conta coisas assim que a gente fala, nossa, mas uma mulher fazendo isso, por exemplo, ela relata um episódio do dia que ela teve que carregar uma mala de explosivos dentro de um trem. E ela foi responsável pelo transporte de uma mala cheia de dinamite. Então, eu estou falando de mulheres da década de 1930. Então, isso rompe com esse estereótipo de fragilidade, de como que uma mulher vai se atrever a carregar uma mala cheia de dinamites, né? Enfim, e outras coisas que ela vai relatando ao longo do romance que ela escreve. E é muito interessante a gente ver como essas mulheres vão rompendo com esses estereótipos. A outra autora que eu trabalho, a Maria Josefa Canelhada, ela vai mostrar a experiência da mulher na Guerra Civil, mas uma mulher que não está ali na frente de combate, está na retaguarda, num hospital de guerra, né? Num hospital de campanha, e ela vai tomando consciência do que é a guerra a partir dessa experiência dela na retaguarda, né? E ali ela precisa ser uma pessoa muito forte, porque é ela quem cuida dos doentes, ela não pode se afetar pelas doenças, né, pelas enfermidades que esses doentes apresentam ali depois dos combates na guerra. Então, vejam que tudo isso rompe, né, com a que a gente imagina, né, desse estereótipo associado ao gênero feminino, né? Mulher frágil, né? Que a gente desconstrói, né? Bom, acho que a gente já esgotou 1h30 falando, tantos assuntos para continuar estendendo. Eu agradeço às professoras Gabriela e Adriana, que gentilmente aceitaram o convite de vir falar sobre esse tema, muito importante, muito relevante para as nossas discussões. E para encerrar a nossa conversa, um pouco que tem a ver com essa busca da identidade, ou com essa legitimação do direito, né, de se construir enquanto sujeito, eu gostaria de presenteá-los, os ouvintes, as professoras. Mia, pode passar, por favor, com um poema da Josefina Pla, Déjame Ser, que eu acho que dialoga muito com toda essa conversa. E então vamos lá. Deja llevar-me mi última aventura. Déjame ser mi propio testimonio y dar fe de mi propia desmemoria. Déjame diseñar mi último rostro, apretar en mi oído los pasos de la lluvia, borrándome el adiós definitivo. Déjame naufragar asida a un paisaje, una nube, al vuelo humilde de un gorrión, a un brote renaciente o siquiera al relámpago, que abra en dos mi último cielo. Sujétame los brazos, engrilla mis tobillos, empareda mis párpados, pero tatuada una flor en la pupila, crucificada un alma debajo de la frente, acurrucado un beso en la raíz de la lengua, déjame ser mi próprio testemunho. Né? Eu acho muito forte a imagem, né, dessa reivindicação. Deixa que eu conte, né? Deixa que eu trace minha trajetória por todas as opressões, por todos os movimentos que tentam calar ou impor algo às mulheres, né? Josefina Pla vem e reivindica, déjame ser. Então, fica para vocês pensarem, fica a leitura.
Agradeço, professoras, e acho que já está respondida, pelo menos tateamos respostas possíveis e tentamos deixar claro a importância de se ler mulheres. Mirela, por favor, você pode passar próximo. Aí, então, a necessidade, né, tanto desde um ponto de vista de tentar equacionar uma injustiça histórica de silenciamento, um histórico de opressão e esquecimento deliberados, esquecimento como um ato político, né, que enterra as obras das mulheres com elas nos seus túmulos, né, ou que tapa os ouvidos para as escritoras que estão vivas entre nós. A gente também precisa ver a literatura como algo vivo, algo que nos atravessa e que faz parte do nosso dia a dia. A literatura amplia o nosso sentido de realidade, né? Você se apropriar de um repertório literário, de uma perspectiva, de um imaginário, vai propiciar uma experiência que transcende uma mera paisagem, um mero dado empírico da realidade. Então, eu venho pedir para as professoras, nesse momento, fazer algumas recomendações de leituras que sejam importantes, assim, que vocês considerem importantes, que tenham marcado a vida de vocês de certa forma. Começo eu, então? Pode ser. Bom, vou recomendar primeiramente uma leitura de uma autora espanhola, que eu acho que é pouco conhecida no Brasil, né? Que o nome dela é Carmen Laforet, e ela escreve uma obra que se chama Nada. Ela tinha entre 21 e 23 anos quando ela escreveu essa obra, e essa obra, durante o franquismo, né, durante a ditadura do Francisco Franco, ela ganhou o prêmio mais importante da época, não do Estado, mas é um prêmio privado, que é o Prêmio Nadal, né? Isso é muito interessante, como que essa obra é tão crítica, né? Porque ela vai relatar, dentro do microcosmo familiar, o que na realidade acontecia na Espanha. É um retrato da Espanha, é um retrato do que está externo a essa família, a essa casa, né? Ela vai retratar o que seria essa família, uma família dilacerada por uma guerra civil, né, que dividiu a Espanha em dois blocos, né, entre dois grupos, né, onde houve vários, né, foi uma catástrofe, né, até hoje a memória da Espanha é marcada pela Guerra Civil Espanhola, e ela vai contar de uma maneira a partir desse microcosmo familiar, mas ela também sai desse microcosmo, né. Ela vai à universidade, um dos poucos cursos onde as mulheres poderiam estudar letras. E, bom, e a partir disso é um livro realmente excepcional. É um livro que não foi censurado, porque as mulheres, de alguma maneira, nessa época, os censores pensavam que elas não eram capazes de fazer uma crítica. Então, liam assim, é mais um romance aí, que chamam romance rosa, né, rosa. Esse romance assim, né, enfim, tem muita crítica e, às vezes, as mulheres utilizando desse estereotipo em relação a elas conseguiam passar pela censura. Então, essa obra, realmente bastante crítica com a sociedade espanhola, passou pela censura, ganhou um prêmio literário. Gabi, coloca o nome dela no chat, por favor, para as pessoas copiarem. Tá. Pode só digitar no chat. Adriana, tem mais alguma obra para recomendar? Sim, bom, eu não vou falar muito, porque esse já é conhecido, a Conceição Evaristo, obviamente, Olhos de Água, né, amplamente conhecido, mas eu recomendo, eu utilizo nas minhas aulas aqui na Espanha, e os meus alunos e alunas ficam emocionados, porque é uma obra maravilhosa, né, e eles têm contato com essa outra realidade que é muito diferente da deles, né. Também recomendaria a Patrícia Galvão, a Pagu, Parque Industrial, que ela vai falar sobre a realidade de muitas mulheres proletárias, mulheres, né, enfim, negras, etc., né, mas principalmente obreiras, né, em português, agora não sei, obreiras ou proletárias? Trabalhadoras. E a última, rapidinho, que é uma autora que eu trabalho, que ela não é conhecida, é uma aristocrata. Ela é brasileira, o nome dela é Tetra de Tef,
que o nome da obra é Bati a Porta da Vida. Ela é interessante porque ela é o primeiro romance brasileiro que ganha um prêmio nacional da Academia Brasileira de Letras, né? Anteriormente só havia ganhado poesias femininas. Primeira mulher que recebe um prêmio. Mas ela vai retratar a realidade da mulher da classe média, tá? É um feminismo mais liberal, assim, mas ela trata sobre assuntos bem interessantes também. E é uma obra que foi esquecida, ou seja, vocês vejam que é uma obra super antiga, que ela não foi reeditada, vocês têm que ir em sebos, etc., para conseguir comprar, né? Seriam essas minhas recomendações. Ótimo. E Adriana, suas pérolas, por favor. Eu não fiz uma lista grande, não, mas eu vou citar a Carolina de Jesus, né? Eu acho que a Carolina de Jesus é essencial para todos nós, para todas nós. É uma obra que eu trabalho, uma escritora que eu trabalho na pós-graduação, aqui na disciplina que eu trabalho na pós-graduação, e eu trabalho somente com o Quarto de Despejo, que foi a primeira publicação dela, né? Eu acho que esse livro, ele rompe com tudo, né? Foi um livro que, a princípio, não era considerado literatura, ainda está ali, assim, né? As pessoas consideram um livro de memórias, né? Não exatamente literário, mas eu coloco na categoria de literatura. Ele precisa ser reconhecido como um livro de literatura, né? E eu recomendaria a produção da Carolina. Tem uma pesquisadora que enfatiza muito, que é a Rafaela Fernandes, que estuda a obra, os manuscritos da Carolina, e diz que a Carolina tem muita produção que é desconhecida. Inclusive, eu acho que existe uma dificuldade muito grande, né, de se publicar as obras, porque não há um interesse, talvez, das editoras de publicar esses manuscritos, mas parece que ela tem um acervo muito grande ainda para ser publicado, e eu acho que é uma escritora que merece ser lida. Fiquei sabendo que está sendo feito um filme, né, sobre a história da Carolina de Jesus, que começou esse ano, em 2020. Então, é muito, muito importante a gente ter essa autora aí. E como teoria, eu indicaria a Maria Lugones, que é uma escritora argentina, que escreve dentro da perspectiva do feminismo decolonial. Ela tem um texto que se chama Gênero e Colonialidade. Vocês encontram fácil na internet, está publicado numa revista da Colômbia, se eu não me engano. Depois eu posso escrever aqui também. E eu acho que é um texto fundamental, porque rompe com tudo que a gente entende sobre gênero, né, e sobre a questão da colonialidade, de como esse processo, né, colonial que nós sofremos, que toda a América Latina sofreu, como isso está presente nos dias de hoje, e explicaria muitas coisas estruturais da nossa sociedade. Era isso. Muito bem. Bom, eu gostaria de indicar algumas obras recentemente publicadas. Eu gosto muito, para não cometer nenhuma injustiça, né? Mas eu falei de algumas escritoras aqui de Porto Velho, que eu acho que, bom, temos a Pamela Filippini, que já ganhou o prêmio, ela tem já uma projeção, um reconhecimento no campo da crítica. E eu também gostaria de indicar ela foi aluna, né, da Unir, está no mestrado, terminou no mestrado, uma pessoa incrível, que escreveu um livro de contos muito transgressores, excelente, chamado Superfícies Irregulares. Também eu recomendo a leitura dessa obra, porque diz muito sobre essa quebra de estereótipos de identidades femininas, os contos dela são impactantes. Também gostaria de indicar outra leitura, e aqui tem a ver com, né, esse contexto de busca da ancestralidade, de reconhecimento das origens, né? Da Julie Dorrico, Eu Sou Makuxi e Outras Histórias, né? Nessa obra, ela resgata essa trajetória do reencontro dela com a vertente indígena que compõe a sua constituição enquanto sujeito. É uma obra extremamente lírica, né? Ela tem toda uma questão da oralidade que permeia esses poemas que são narrativos. Então, também recomendo
para quem está aqui, quem não é de Rondônia, que tenha acesso a essas literaturas, esses textos que são produzidos aqui e muito importantes para a gente pensar a perspectiva desses imaginários. Tudo bem? Posso recomendar o último, então? Posso? Pode, claro. Não sei se está traduzido para o português, mas espero que sim, ou se não em espanhol. Eu tenho em inglês, que é African Gender Studies, que é dessa autora muito conhecida nigeriana, Oyeronke Oyeyumi, que ela também até vai discutir o próprio conceito de gênero, né? Vai desconstruir o conceito de gênero a partir da cultura africana, né? Especificamente de um povo da Nigéria, né? Enfim, também acho que é interessante para a gente ter uma leitura mais variada, né? E aqui, essa obra, ela vai ter vários capítulos de outras autoras também africanas. Muito bom, meninas. Eu agradeço, então, a participação de vocês, mas antes da gente encerrar, eu prometi que eu ia abrir para as perguntas. É verdade, meu Deus. Então, já estava me esquecendo, mas vamos abrir aqui um espaçozinho para as pessoas poderem também se manifestar. Se alguém for com alguma dúvida, alguém quer colocar alguma questão a ser discutida, algum esclarecimento. Eu vi aqui que a Mariluz, a Marileusa, ela pediu para colocar alguns nomes das autoras que a gente foi citando ao longo da conversa. Como eu vi a fala dela já no final, perdemos muitas coisas, mas o vídeo, a conversa está sendo gravada e provavelmente ela vai ser disponibilizada nas redes sociais, então as pessoas poderão voltar e acessar e ver e tomar nota dos nomes das referências que a gente fez aqui. Tudo bem? Alguém quer perguntar alguma coisa? Gabi, Andréia, por favor. A Andréia Costa pediu para repetir o nome. Onde encontramos vocês aqui, alguém perguntou, né? Isso. Ele está disponível tanto na Espanha como no Brasil, através da Amazon ou através da plataforma. Bom, vocês podem conseguir pela Livraria Cultura, está também pela plataforma, pela página web, perdão, da Autografia. Tem tanto em e-book como em livro físico, né? Alguém vai querer fazer alguma pergunta? Tudo respondido. Flávio Pimentel, alguém poderia falar sobre a produção literária de mulheres indígenas na América Latina? Esse é um tema ainda que precisa ser mais evidenciado, né? Eu acho que são poucas as autoras que a gente tem visibilidade, né, dessa questão, né, das mulheres indígenas na América Latina. Eu, particularmente, não tenho nenhum estudo sobre esse tema, mas eu sei que já tem muita gente estudando, né? E tem autoras mesmo, autoras, inclusive brasileiras, né, que se identificam, né, como escritoras de alguma dessas etnias aí indígenas e acabam escrevendo e falando a respeito, né, de suas próprias realidades aí. Mas é um tema que precisa ser mais explorado, mais difundido, né, essa questão da escritura de autoria feminina, né, indígena, de mulheres da América Latina. Não sei se a Gabi quer complementar também. Eu não... Literatura não saberia dizer, mas conheço autoras que trabalham sobre mulheres indígenas, que aí, a partir disso daí, que seria Aura Cumes... deixa eu ver aqui uma coisa. Aura Cumes, que ela é de... Agora não me lembro de onde é que ela, acho que é de... não me lembro agora o país que ela é. Tem a Juliana Paredes, que ela é boliviana.
A Adriana Guzmão também é boliviana. E tem uma colonial muito importante que eu estou tentando ver aqui, que me esqueci o nome dela, meu Deus do céu. Mas se vocês têm outra pergunta, daí eu vou buscando aqui. É bem interessante o que elas tratam, né, sobre a visibilidade das epistemologias, né, sobre os conhecimentos ancestrais dessas mulheres indígenas. As mulheres indígenas ainda têm bastante invisibilização, né, mais até que talvez que as mulheres negras, né. Pois é, Flávio Pimentel, eu acho que é uma pergunta importante e fazer, inclusive, nós pensarmos, buscarmos mais referências. Quando você pergunta, no meu doutorado eu estudei literatura crítica indigenista e me vem à cabeça agora, inclusive eu tenho uma publicação sobre ela, Clorinda Mato de Tanner, mas que também de certa forma, em sua expressão, ela reproduz um pouco dos estereótipos, ela tenta romper, né, você nota uma tensão nessa tentativa de ruptura de estereótipos da construção do papel da mulher, mas ainda não notamos essa desconstrução. E eu acabei de citar, pensando justamente caminhando por esse lado, a Julie Dorrico, quando ela se reconhece na ancestralidade indígena, né? Então, é uma voz, como o Arguedas, esse sujeito bicultural que está entre as duas culturas, e também acho que é uma narrativa interessante, uma poesia interessante para a gente começar a acessar esses imaginários. Tem uma obra de narrativa indígena, mas é que agora eu não vou conseguir achá-la, está arquivada aqui no meu computador. Inclusive, foi organizada pela Julie Dorrico, que recompila essas narrativas, né, indígenas, e, salvo engano, se não estiver falando besteira, também tem alguma coisa sobre isso. Eu vou tentar procurar o livro e compartilhar em seguida, em outro momento. Tudo bem? A autora que eu queria falar é Oti Curiel. Deixa eu ver se está aqui, salvo no meu computador. Adriana Guzmán. Essas são teóricas decoloniais, mas elas não são literárias, né? Na literatura, realmente, eu não... Eu preciso procurar. Bom, deixa eu ver se eu acho aqui no meu computador. Achei bem interessante. Aqui é um livro de narrativas indígenas. Bom, alguma outra pergunta? A Anabela Giraca, que esteve com a gente agora na última terça, na charla, foi ótima. Ela, inclusive, falou da relação dela com a Rigoberta Menchú, que tem a origem, né, indígena, ela é uma liderança indígena nas lutas indigenistas. Que mais? Tá. Adriana e Gabi, a Andréa Costa está perguntando se as mulheres na tradução, no âmbito da Sherry Simon, vocês teriam alguma coisa a comentar? Na tradução? Que nomes de tradutoras? Seria um nome de tradutora? Andréia, pode abrir o microfone para fazer a pergunta, se você se sentir à vontade. O espanhol tem... As mais que eu vejo, sim, que estão sendo traduzidas ao espanhol é a Clarice Lispector, né? Patrícia Galvão tem bastante também obras já sendo traduzidas. A Carolina Maria de Jesus tem bastante obras. Mas... Meninas, a minha pergunta diz respeito se alguma de vocês fez algum estudo ou tem até mesmo algum ensaio, algum trabalho para recomendar no âmbito da tradução, no aspecto que a Sherry Simon trabalha, que é a tradução enquanto um ato subversivo, um ato que vai propiciar
até mesmo a questão da própria, de que a voz feminina seja considerada, venha à tona, enfim, nesse sentido aí. Porque hoje é uma tendência nos estudos da tradução, é uma tendência recente, né? Essa ligação com os estudos feministas. É isso. Outro exemplo que eu tenho seria um livro que aqui na Espanha foi recentemente publicado, que é Feminismos Negros, que é uma coletânea das principais autoras do feminismo negro, né, que foi traduzida ao espanhol, que é bem difícil de encontrar, por exemplo, o texto da Patricia Hill Collins, enfim, de várias autoras negras, por exemplo, né, não sei. Sobre tradução, realmente... Foge um pouquinho da área, do âmbito das pesquisas. Bom, outro livro que eu ia recomendar é o da Grada Quilomba, né, que foi traduzido recentemente ao português. Né? Memórias da Plantação, também, que é uma autora portuguesa, alemã, que foi traduzido seu livro recentemente ao português. E é interessante que, em meio a esse vazio das perguntas, né, das respostas, das perguntas sem respostas, isso mostra ainda a necessidade de aprofundamento nos estudos, tanto na área da tradução, na área da literatura indígena feminina, né? Então, eu acho que a nossa conversa, ela se finaliza com essa abertura dessas perspectivas, ainda muita coisa que precisa ser explorada, que precisa ser, que vir a fazer parte desses processos das discussões acadêmicas, né? Então, eu agradeço... As próprias autoras brasileiras não são quase conhecidas fora do Brasil, né? Por causa do próprio limite, né, da língua, né? Por exemplo, eu traduzi um fragmento do livro da Djamila Ribeiro para o espanhol. Lugar de fala, né? Por uma necessidade de querer utilizar o texto dela em sala de aula mesmo, né? Então, as revistas, eu traduzi para uma revista, né, que tem espaço para tradução, né? E também traduzi outros fragmentos de outras obras, porque as obras brasileiras têm realmente pouca tradução dessas principais teóricas. A própria Conceição Evaristo, não sei se tem seus livros em espanhol, acho que ainda não. Ou está sendo traduzido, então eu tenho que usar, por exemplo, em português. A Carolina Maria de Jesus tem em espanhol os textos, que aí eu consigo utilizar, né, em espanhol, mas é um limite, né? A Clarice Lispector também tem tradução dos contos, né, para o espanhol. Eu até queria contar para vocês uma anedota, né, como essa coisa da tradução, ela é algo muito importante mesmo. É uma anedota que, assim, eu quis presentear uma amiga espanhola com um livro de uma autora brasileira, e comprei esse livro da Clarice Lispector de contos, que tinham todos os contos, né, recopilados nesse livro, e dei de presente para essa amiga, que, como boa espanhola, foi ler o livro, né? Ela, boa leitora, foi ler o livro da Clarice Lispector. E aí, depois eu fui perguntar para ela, e eu percebi que ela não tinha entendido muita coisa do livro, apesar de estar em espanhol, e apesar de ser uma pessoa muito escolarizada, uma boa leitora, né? Uma pessoa que está acostumada a ler literatura, várias literaturas. Mas aí eu acho que entra a questão cultural, a questão colonial, coisas que a gente já está no nosso inconsciente aqui, dentro da cultura brasileira, e que para um estrangeiro é muito difícil dele captar e perceber. Então, a tradução, ela tem que ter um papel, talvez seja isso que a Andréa estava colocando, a tradução, ela precisa ter um papel de poder chegar ali desse leitor estrangeiro de uma forma que mostre essa voz, essa autoria feminina, não sei se em todos os aspectos, mas que tente captar, né, essas questões que afligem, de certa forma, né, esse universo das mulheres, né. Então, eu percebi que para ela não fazia muito sentido ler os contos, do que estava relatado ali nos contos da Clarice Lispector, o que para a gente faz todo um sentido, né, mas para ela não fazia muito sentido.
mesmo estando traduzido para o espanhol, e mesmo ela sendo uma leitora competente. Por quê? Porque faltou a questão cultural, a questão intercultural. Então, é realmente algo que a gente precisa pensar muito e discutir muito ainda. Mais alguém? Bom, a Andrea perguntou qual revista, Gabriela, poderia divulgar a revista em que foi publicada a sua tradução. Você publicou em que revista? A da Djamila Ribeiro foi publicado Revista de Relações Internacionais da Universidade Autônoma de Madrid, Revista de Relações Internacionais, porque essa revista ela tem um espaço para esse tipo de texto ser traduzido, né? Não são todas as revistas acadêmicas. E nem tem tanto a ver, mas tem, né? Porque feminismo negro tá importante, a Djamila é filósofa, né? É importante para todas as áreas, inclusive para relações internacionais. E eu também recomendo, tá? Já que a gente está falando de mulheres e feminismo, o último número da revista Locus, que é da Universidade Federal de Juiz de Fora, que eu entrevistei uma intelectual trans, que é maravilhoso o que ela conta, né? O texto dela é maravilhoso, que o nome dela é Jos Pinha Narvaez, revista Locus, também vale a pena. Excelente. Bom, o assunto é inesgotável, a conversa está muito boa, e que bacana, né, essa interação no final. Alguém mais tem alguma pergunta? Já posso me despedir das professoras? Acho que sim, né? Bom, mais uma vez, então, agradeço a participação da professora Gabriela e da professora Adriana. Foi uma discussão bastante rica, que apontou também os vazios que precisam ser preenchidos, as leituras que ainda demandam serem realizadas, né? E espero que essa conversa, dela se derive novas perspectivas de estudos que visem, né, esse resgate, essa escuta ativa das obras que já foram produzidas e que estão sendo produzidas na contemporaneidade pelas mulheres. Eu agradeço, então, a participação de todos que ficaram conosco até agora, o finalzinho da nossa fala. Espero revê-los na semana que vem. Teremos uma live sobre... Mirella, você poderia divulgar o nome da live? Sobre El Esquecido Uso del Boxeo. Peraí, deixa eu ver, que ela publicou aqui. Ai, tá lá em cima. Tá ali, ó. El olvidado uso del boxeo en las clases de L. Isso, que vai ser no dia, pode conferir a data aí, por favor, só para não me equivocar. Dia 17, sexta-feira. Isso, no dia 17. Então, toda semana nós promovemos encontros, Charlas Sem Fronteiras. Essa semana foi toda dedicada à literatura, um trânsito pela literatura guatemalteca, com a entrevista com a Anabela Giraca, hoje com vocês, professoras, pesquisadoras, e acredito que foi bastante fértil essa discussão. Agradeço gentilmente e espero reencontrá-las em outras ocasiões, em outros projetos de promoção de leitura de mulheres, sem censura, e é isso. Obrigada a todos. Muito obrigada a ti, a Unir e a todos os que estavam participando aqui, né, ouvintes, e por dar essa oportunidade de a gente divulgar uma obra, né, organizada por mim, pela Adriana, e discutir temas tão importantes, né. Bem. Agradeço também a oportunidade, né, e espero que a gente se encontre aí em outros momentos para conversar mais e fazer mais projetos também na área. E foi muito bom, passou muito rápido o tempo, né? 2 horas já que nós estamos aqui, eu nem percebi. O tempo voa, quando a conversa é boa, o tempo vai, né? É isso aí. Bom, então, gente, um abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.